E aí, meus queridos alunos, você em todo o estado de Rondônia, você onde você estiver, sinta aí um abraço da equipe de Geografia, ok? Vamos fazer hoje mais uma viagem ainda relacionada à questão econômica em Rondônia, ok? Obviamente, nessas aulas a gente não vai conseguir esgotar todos esse tipo de conhecimento, porque são muitos, ok? Ia requerer que fosse aulas com mais horas de aula, então a gente quer o quê? A gente quer que você consiga perceber e ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre nossa Rondônia e como funciona a questão, principalmente econômica, que é o assunto da aula passada, que vai continuar agora, mas num contexto de mais atualidades, ok? Então, vamos junto? Vamos para a nossa teleaula? Aula número 21.1, Geografia de Rondônia, do nosso primeiro ano. Vamos lá. Então, nós vamos ver hoje na aula 21 a questão do agronegócio. Vamos começar a rabiscar. O professor Jorge gosta de riscar. Olha só, vamos ver sobre o agronegócio, sobre a questão da pecuária e sobre a biopirataria. A pecuária a gente viu lá em números, né, a importância que ela tem para a nossa economia, ok? Falamos também sobre a questão da agricultura familiar, vimos números sobre os produtos agrícolas e vamos rever isso agora e de uma forma um pouco diferente, beleza? Vamos lá. Habilidade. Professor, o que é habilidade que o senhor quer que a gente consiga alcançar hoje? Pois é, esta aula a gente quer que você consiga reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e o uso dos espaços urbano e rural, ok? Se você conseguir reconhecer a transformação dos espaços urbano e rural, você terá alcançado esta habilidade, beleza? Vamos lá. As oportunidades do agronegócio em Rondônia. O agronegócio continua dando saltos importantes rumo à expansão da nossa economia rondoniense. A carne, a soja, o milho, o leite, o café, o peixe registram crescimentos anuais significativos. O Estado conta ainda com o cultivo de outros produtos, como a produção de cacau, urucum e uma vasta produção leiteira que impulsionam a economia do nosso Estado. É isso que ele está falando, tá? Impulsiona a nossa economia do Estado no cenário nacional do agronegócio. Bem, o crescimento de Rondônia alcançou em 2019, ou seja, um tempo não muito distante do que estamos, 4,5%. O estado de Rondônia cresceu 4,5%, enquanto o Brasil cresceu 1,1%. Superamos de longe a média nacional. E o campo, ou seja, o agronegócio em Rondônia, garantiu 7,7 bilhões de reais, sendo a segunda maior receita da região norte no agronegócio, em relação ao agronegócio, tá? Perdendo apenas para o estado do Pará, que somou 14,4 bilhões de reais, ok? Então, Rondônia, em 2019, o estado de Rondônia cresceu 4,5%, enquanto que o Brasil, ou seja, toda a República, cresceu apenas 1,1%, ok? O estado do Pará, ficamos em segundo lugar. Olha só como o nível de produtividade no campo do Pará é muito maior do que o nosso, é o dobro. 7 bilhões para 14 é o dobro.
Só para a gente ter uma noção o quanto a gente precisa ainda evoluir, ok? Vamos lá. E mesmo assim fomos o segundo. Vamos lá. A cultura da soja no estado está presente em 348,4 mil hectares. E em 2019, atingiu uma produção de 1.237.000 toneladas. A produtividade média em Rondônia é de 3.541 quilos por hectare, variando positivamente em 6,5% comparando com a safra passada. Então, a gente pode tirar desse texto que há um incremento de crescimento, ok? Por hectare. Então, a produtividade da cultura da soja ainda é um grande incremento na nossa economia, a soja, ok? De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE, Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da região norte. Professor, vou anotar isso aqui, professor. Exatamente, anota aí. Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da região norte. Hoje a soja é a principal cultura que movimenta a economia do estado. Principal cultura, tá? Estamos falando de agricultura, é a soja. E representando 13% do valor bruto desta produção. A pesquisa Produção Agrícola Municipal, divulgada pelo IBGE 2019, mostrou que a soja já está presente em 35 dos 52 municípios de Rondônia. Professor, então quer dizer que tem muitos municípios produzindo soja, professor? Exatamente, exatamente. A gente vai passando ali pela BR-364, a gente vê, se você for sair daqui de Porto Velho e chegar lá em Vilhena, você vai ver muita plantação de soja, ou seja, vários municípios plantam soja, ok? Maiores produtores de soja em Rondônia, dados de 2019. Primeiro lugar foi Corumbiara, com 147.000 toneladas. Segundo lugar, Vilhena, com 142.000 toneladas. Olha só, tem gente que quando fala em soja, pensa Vilhena, né? Então, olha só, Corumbiara superando Vilhena na produção de soja. Terceiro lugar, Pimenteiras do Oeste, com 133.000 toneladas, seguidos de outros 3 municípios do Cone Sul, Cerejeira, Chupinguaia e Cabixi. Então, galera, prestem bem atenção que a produção de soja está relacionada principalmente à região sul de Rondônia, ali para perto de Vilhena, Corumbiara, ok? A região sul de Rondônia, chamado Cone Sul. Nas últimas 2 safras, a exportação de soja de Rondônia superou 411 milhões de dólares, com a venda de mais de 3,8 milhões de toneladas. Ok? Comparação, vamos ver esse gráfico aí, ó. O título diz: comparação da participação nas exportações da soja de Rondônia. Então, esse gráfico vai fazer uma comparação das exportações de soja entre os anos de 2019 e 20, ok? Ou seja, o verde significa 2019 e não sei se está aparecendo aí verde para você, o laranjado, o amarelo, é 2020. Países Baixos, nós temos 42% para os Países Baixos, ok? 24% também
24%, olha só, 2020, 24% para os Países Baixos, enquanto que 2019 foram 42%, ok? Para a Espanha, em 2019 foram 15% e em 2020, 19%. Para a Turquia, em 2019 foi 11%, e enquanto 2020, 12%. Para o México, o que aconteceu no México? O México aumentou esse percentual em relação a 2019. A produção praticamente dobrou, a exportação dobrou para o México em 2020, em relação a 2019, ok? E para a China, olha só, foi pelo menos 5 vezes mais a exportação de soja para a China, ok? Enquanto que para os Países Baixos teve uma queda, beleza? Mas olhem só o incremento que teve dessa exportação para a China, ok? E o milho? Olha aí o milhozinho aí, dançarino, rock and roll, beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o milho? Rondônia colheu 954,2 mil toneladas de milho na safra 2019-2020, sendo o segundo maior produtor da região norte. Professor, vou grifar isso aqui, professor. Então quer dizer que Rondônia é o segundo maior produtor de milho da região norte? Sim. Rondônia é o segundo produtor, o cereal para Rondônia é o segundo produto agrícola com maior valor bruto agregado a esta produção. Quem são os municípios que mais produzem milho? Corumbiara, Vilhena, Cerejeira e Chupinguaia. São os maiores produtores deste grão, com destaque para Vilhena, que é o maior produtor de milho de Rondônia. Ok? Olha só a dinâmica do crescimento da produção de milho em Rondônia. Nós temos aí um gráfico em que aparece a oscilação da produtividade do milho de 2015 até 2019, ok? Isso por toneladas. Então, em 2015, tivemos 787 mil toneladas. Teve uma queda para 2016. Em compensação, em 2017 a safra aumentou e continuou crescendo. No entanto, já em 2019, aumentou mais do que em 2017. Então, a produção de milhos, galera, imaginem, olha, 954 mil toneladas. A gente pode ver que não é uma produtividade pequena. O milho tem uma grande participação na produção agrícola em Rondônia, ok? Bem, a produção de algodão em Rondônia avançou significativamente nos últimos anos. A cultura é nova, mas tem ganhado grande espaço nos municípios sul, devido ao favorecimento do solo, clima e altitude. Maior produtor, então, Vilhena, ok? Com 2 anos de plantio, Rondônia já exporta algodão para a China e Uruguai. Então, galera, vocês podem tirar dessas informações e dizer que a cultura de algodão em nosso estado ela é relativamente nova em relação ao cultivo de outros produtos agrícolas, como feijão, mandioca, arroz, feijão, soja, ok? A exportação de algodão é realizada pelo Porto de Santos, localizado em São Paulo, um dos principais portos do país, e 50% desta produção é exportada pelo Porto de Porto Velho para os países compradores. Vamos falar um pouco sobre o café? Olha só essa imagem que demonstra para a gente os maiores produtores de café em Rondônia, ok?
A pesquisa de produção agrícola municipal mostrou que, embora a área plantada de café venha diminuindo, a cada ano a produção tem aumentado. Olha só, área plantada versus produtividade. Então, o que essa pesquisa nos diz é que temos menores áreas que têm essa planta, o café. No entanto, a produtividade aumenta. Provavelmente deve ter alguma informação aí que o texto não está abordando. Que informação seria essa, professor? A técnica, a tecnologia, novos métodos. Então, as plantações estão produzindo mais em menor espaço de terra. Em 2015, 79 mil hectares foram destinados à cafeicultura, tendo produzido 84 mil toneladas, enquanto que em 2019 foram 61 mil hectares, que produziram 137 mil toneladas. Olha só, acabamos de falar sobre a questão da técnica, né? Beleza? Vamos lá, então, falar sobre os maiores produtores de café, isso em 2019. Primeiro maior produtor de café em Rondônia, São Miguel do Guaporé, com 37 mil toneladas. Segundo colocado, olha só a diferença, pessoal. O segundo colocado tem menos da metade de produtividade em relação a São Miguel, que é Cacoal. São Miguel, então, disparado o campeão na produção de café. O segundo colocado tem menos da metade, e é Cacoal. O terceiro, Alta Floresta, 15 mil toneladas. E Pimenteiras do Oeste foi o único município sem este tipo de produção. Pimenteiras não tem produção de café. Interessante, né, pessoal? Vamos lá. Outras lavouras em Rondônia 2019. Nós temos o abacaxi. Quem é o maior produtor? Cujubim, com Cacoal e Rolim de Moura em segundos lugares. O cacau, o maior produtor é Ouro Preto, com 948 toneladas, seguido de Buritis e Ariquemes, ok? Buritis, 732 toneladas e Ariquemes, 695. Cana-de-açúcar. O maior produtor de cana-de-açúcar em Rondônia é Santa Luzia do Oeste, com 56 mil toneladas. Seguido de Cabixi. Olha só essa diferença, pessoal. Santa Luzia produziu 56 mil toneladas. O segundo colocado foi Cabixi, só com 8 mil toneladas. E em terceiro, Cerejeiras, com 7 mil toneladas. Ok? Vamos lá. Outras produtividades de lavouras em Rondônia, 2019. Feijão. Qual é o maior produtor de feijão? Alto Alegre do Parecis, com 10 mil toneladas. Seguido de Alta Floresta do Oeste, com 2 mil toneladas. Vejam aí a diferença. Quanto tem de diferença aí, ó, de 2 mil para 10 mil? São 5 vezes mais a produtividade de Alto Alegre em relação ao segundo colocado. Ok? Tomate. Maior produtor, Vilhena. Ok? Seguido de Cerejeiras, com 1.000 toneladas, e Espigão do Oeste. Mas vocês podem ver que são regulares. 1.100 não está muito distante de 1.000. E que 1.000 não está muito distante de 730. Então, são equivalentes essas produções. Ok? E quem produz urucum? Costa Marques, com 774 toneladas. Só para relembrar, urucum é o que faz o colorau que a gente coloca na comida, no macarrão, no frango cozido, não é isso? Então, Costa Marques é o maior produtor, seguido de Seringueiras, 697 toneladas, São Francisco do Guaporé, 450 e Cabixi, 440 toneladas. Beleza? E a mandioca? Mandioca ou macaxeira.
Mas vamos falar que Porto Velho é o maior produtor, com 155 mil toneladas. E Pimenteiras do Oeste é o menor produtor, com 178 toneladas. Jaru, com produção de 31 mil toneladas, e Machadinho do Oeste, com 28 mil toneladas. Vamos falar sobre banana? Buritis é o maior produtor de bananas, com uma produção de 14 mil toneladas. Olha só, depois de Buritis, que tem uma produção de 14 mil toneladas, a gente vai ter Jorge Teixeira. Professor, lá em Jorge Teixeira produz tanta banana assim, pois é, 10 mil toneladas, e depois Porto Velho, com 7 mil toneladas, ok? A menor produção foi identificada em Vilhena, só 28 toneladas. Isso quer dizer o quê? Que são poucos os produtores que se interessam por produzir banana, lá em Vilhena, ok? No entanto, o Estado ainda tem pela frente muitos gargalos, entre eles a BR-364, que somente no trecho entre Vilhena e Porto Velho, numa distância de 780 quilômetros, trafegam diariamente mais de 1.000 carretas, transportando soja até os terminais portuários no Rio Madeira. O governo federal promete duplicar e ampliar alguns trechos da BR-364. Bem, beleza. O que o texto quer nos evidenciar com isso? Quer nos evidenciar que nossa BR precisa ter, em alguns trechos, a duplicação, ok? Da estrada. Para quê? Para que ocorra um desafogamento nesses trechos, porque geralmente são trechos em que o tráfego fica mais lento, a velocidade fica mais lenta, então altera o tempo de estada desse caminhão que vai levar essa produção, e são produtos perecíveis, né? Então ele precisa chegar ao seu destino o mais rápido possível, ok? Bem, indígena de Rondônia se destaca na produção de café com sustentabilidade, olha só. Então, indígenas de Rondônia também trabalham com a produção de café, ou seja, com a agricultura. Olha só, e isso nós estamos falando de café que, inclusive, vai para exportar para a Suíça, galera. Agora vamos falar um pouco sobre pecuária? Beleza, já sabemos que o rebanho bovino de Rondônia é o 6º maior do país, com mais de 14,3 milhões de cabeças, isso em 2019. Agora anotem aí, já estamos com mais de 15... Opa, peraí que eu vou apagar. Só um minutinho que eu vou apagar aqui. Apagar a borracha. Beleza. Vou anotar aqui de novo, galera. Olha só, presta atenção. É uma caneta, eu quero verde. Hoje já são mais de 15 milhões, ok? Professor, aumentou, exatamente. São mais de 15 milhões de cabeça de gado, ok? Quem são os maiores produtores? Quem são? Onde é que estão esses animais? Porto Velho tem 1,1 milhão de cabeça de gado, seguido de Nova Mamoré, com 730 mil cabeças. Depois Jaru, com 517 mil. Depois Buritis, com 516 mil. E, por fim, Ariquemes, com 477 mil cabeças. Essas informações, a nossa fonte é o IBGE, ok?
E essas cidades são as maiores, que contêm os maiores rebanhos bovinos em Rondônia, ok? Porto Velho, Nova Mamoré, Jaru, Buritis e Ariquemes, ok? Vamos lá. Sobre o leite agora. Quais são os municípios de Rondônia que mais produziram leite em 2019? Machadinho do Oeste. Professor Machadinho, pois é, Machadinho do Oeste. A produção deles foi de 81 milhões de litros. Seguido de Jaru, com 78 milhões de litros. Depois Ouro Preto, 67 milhões. Nova Mamoré, com 63 milhões. E Porto Velho, com 53 milhões. Ou seja, Porto Velho tem um rebanho bovino mais ligado ao gado de corte, ok? O rebanho bovino com mais de, quanto que eu falei para vocês? 15, né? 15 milhões de cabeças, dispensa maiores comentários, uma vez que este estado, Rondônia, ocupa a 6ª posição no ranking nacional entre os estados exportadores de carne. O estado de Rondônia exporta carne para mais de 42 países. Professor, quais são os países? Egito, Hong Kong, Chile, Emirados Árabes. E os principais importadores, correspondendo a mais de 75% de toda a carne bovina rondoniense exportada. Ok? Então, esses são os maiores importadores de nossa carne. A gente exporta para esses países. Bem, vamos falar um pouco sobre, saindo agora um pouco da questão econômica, vamos falar da biopirataria. Biopirataria na Amazônia. Bem, a gente já sabe que a Amazônia, ela é detentora do ecossistema mais rico do Brasil. A região amazônica desperta um crescente interesse internacional. Isso nós já sabemos há muito tempo, né, pessoal? Que a nossa região, ela interessa a muitas nações do globo. Todos têm sempre olhares para a Amazônia. Uma hora ou outra estão olhando para cá por algum motivo. Não somente por sua biodiversidade, suas belezas, né, suas cachoeiras, sua diversidade, não. Mas pelos conhecimentos milenares de seus habitantes sobre as plantas, medicinas alternativas locais. O bioma amazônico ocupa cerca de 50% do território nacional. Abrange vários estados brasileiros e também alguns países vizinhos. Mas toda esta amplitude dificulta a fiscalização. Toda essa amplitude, todo esse tamanho, toda essa floresta, todo esse vazio demográfico. Então, obviamente, não vai ter pessoas para fiscalizar isso de uma forma adequada. A Amazônia é muito grande, ok? Sendo um alvo fácil e vulnerável para a biopirataria. A maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacional é extraído daqui, da Amazônia, ok? Combate à biopirataria. Para tentar sanar esse problema, né, ou coibir as atividades dos biopiratas, a Polícia Federal, que possui delegacias especializadas em crimes ambientais nas 27 unidades federativas, ou seja, em todos os estados do Brasil, né, promove ações juntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ou IBAMA. Veja a seguir alguns exemplos de combate à biopirataria no Brasil. Proteção da biodiversidade brasileira contra a biopirataria. Somente no mês de julho do ano passado, 35 empresas estrangeiras foram atuadas pelo IBAMA
por usarem recursos nativos ilegalmente. No total foram 88 milhões em multas aplicadas principalmente nas empresas de cosméticos que utilizam, olha só, empresas de cosméticos que utilizam rótulo verde para aumentar a venda de seus produtos, sem repartir os lucros com as comunidades de onde esses recursos foram extraídos. Podemos dar um exemplo aí, professor. Copaíba. Copaíba é usado em alguns produtos cosméticos e é extraído aqui da Amazônia, ok? Projeto DRAC é também uma outra alternativa que o governo fez, né? Ele foi criado pela Polícia Federal para combater a biopirataria, evitando ou tentando evitar o furto, né, da biodiversidade do país e materiais genéticos, através de fiscalização nos aeroportos, repressão aos criminosos e campanhas educativas realizadas nos aeroportos através de cartazes. Só um pequeno adendo aqui, explicar para vocês. Todo ano, galera, todo ano, a Polícia Federal, nos aeroportos, nas suas fiscalizações, pegam vários tipos de contrabando, inclusive até de animais silvestres, saindo da Amazônia, ok? Então, é uma forma de reprimir esses crimes, ok? São crimes contra a natureza, crimes federais, ok? E realmente são crimes que causam um dano ambiental muito grande, quando você retira, às vezes, até um animal que está em extinção. Quando isso ocorre, se torna muito mais vulnerável aquele animal a ser extinto, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que a biopirataria acontece todas as vezes, professor? Acontece quase todo dia. Não podemos dizer se é todo dia, não. Mas que ela ocorre regularmente, ela ocorre, ok? E ela deve ser combatida por todos, ok? Olha só o cartaz, vende-se. Claro que é uma charge, né? Brasileiro que trocam o verde por dólares. Conservação. Qual o futuro da floresta? Então, isso já é uma charge que a gente mostra para vocês, né? Esse cartaz, que na verdade é um alerta para que a gente possa ter um pouco mais de cuidado, as pessoas serem menos capitalistas e pensar e ter uma atitude diferente daquela que se quer, de só lucrar, nem que seja necessário colocar em risco uma espécie de animal ou vegetal, ok? Infelizmente, isso ainda é muito presente, não só em Rondônia, mas em todos os estados da Amazônia, e essa biopirataria ela ocorre, tá? É difícil, olha o tamanho da Amazônia, então é difícil demais a gente conseguir fiscalizar essa área da Amazônia. Então, isso acontece também no Acre, isso acontece no Amazonas, isso acontece aqui em Rondônia, acontece no Pará, acontece no Amapá, acontece em Roraima, ok? Entram em terras indígenas às vezes, ok? Aprendem alguma técnica sobre algum vegetal para eles fazerem algum tipo de medicamento ou cosmético, ok? Como foi aprendido e feito, né? Vários tipos de produtos, com a copaíba, com a andiroba, que são produtos nativos daqui, ok? E isso vai fazendo com que a gente perca um pouco daquilo que é nosso. O que é nosso vira, através dessa biopirataria, vira produtos até de empresas internacionais que acabam se beneficiando desses produtos, dessa biodiversidade que é nossa, que a gente não consegue fiscalizar
de uma forma adequada. Percebam ainda que quando a gente fala de biopirataria, a gente tem envolvidos não só a Polícia Federal, quando a gente fala em proteger a nossa biodiversidade do Brasil, a gente está relacionando ela a todas as esferas governamentais, é de responsabilidade de todos. Como assim, professor? Quem é que pode ser responsável? O Estado. Quando a gente fala o Estado, a gente está falando do Estado brasileiro. Em todas as suas esferas, é de responsabilidade do cidadão comum, é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado e é responsabilidade da União, ok? Cada um na sua área de competência. O que vai acontecer? Ocorre que, claro que a gente sabe que o Estado tem feito muitos trabalhos no sentido de coibir esses crimes, ok? Mas nós temos fiscalização do IBAMA, nós temos fiscalização do ACMBio, a gente tem fiscalização da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então, Polícia Civil, Polícia Militar. Ainda assim, existem esses crimes. Só para a gente ter uma ideia de como é importante a gente, se souber de alguma coisa, ligar para o 190, acionar as autoridades, ok? Porque realmente a gente pode estar perdendo uma parte do que é nosso, uma parte da nossa biodiversidade, animais que podem ser inclusive extintos, como eu falei anteriormente, beleza? Vamos lá no quadro novamente. Professor, então quer dizer que é muita gente envolvida? Sim, até porque, galera, quando se fala de empresa de cosmético, a gente fala de empresas multinacionais, isso é muita grana envolvida, porque quando eles descobrem algo que está relacionado a um produto que pode ser produzido com uma erva ou uma planta nativa da Amazônia, isso vai ser feito em grande escala, utilizando muitas vezes um rótulo verde dizendo que é da Amazônia. E isso vai gerar dinheiro para alguém que geralmente não está aqui na Amazônia, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é nosso, ok? Professor, beleza, professor, aqui na minha região, então vou ficar atento, olhar. É isso aí, a consciência, ela chega, galera, a consciência chega na juventude, é você jovem que pode fazer a sua parte aí na sua localidade, ok? Beleza? Então, fizemos essa viagem aí pela nossa Rondônia, em relação às atualidades sobre biopirataria, sobre nossa pecuária, sobre nossa exportação dos principais produtos que nós temos, ok? E daqui a pouco a gente volta para uma revisão, beleza? Forte abraço, até daqui a pouco.